Deputado, obrigado pela participação. Eu já lhe disse que o senhor é convidado vitalício aqui do programa, vem quando quiser. Nós convidamos, obviamente, mas só quando se sentir vontade de ver o programa, o senhor é convidado. O senhor demora porque quer, né? Daqui a pouco eu vou querer ter um programa aqui também. Não, porque o senhor demora porque quer, né? Mas... Aí ser eu e o meu colega Paiva Igreja. Pronto, a dupla boa. A dupla da aprender. A advocacia. Exatamente, direito e tal. Da população. No seu caso, ainda tem engenharia também para... Tem, então a engenharia civilzinho para tirar umas dúvidas. A minha lei, inclusive, tá vigorando, né? Que é da manutenção preventiva nos prédios, né? Nos prédios, inclusive falou da última vez. Mas o Ministério aqui. Público, não sei se está acompanhando, como é que está o CREA, porque tem aqueles que, na organização da sociedade, do Estado do Piauí, tem a obrigação de fiscalizar a lei, né? E não é o caso do deputado. A gente propõe o projeto de lei, aprova, vai para o governador, ele sanciona, e aí passa a outros atores, né? Deputado, vamos falar um pouco de Teresina. O senhor foi muito bem votado em Teresina, tem uma votação muito boa, sempre teve boas votações em Teresina. E muita gente, quando fala Henrique Pires, muita gente associa a FUNASA, pelo trabalho que o senhor fez, não vamos falar sobre isso, e o deputado estadual, de segundo mandato, não é? Mas o senhor tem uma participação muito importante no então PMDB, quando o senhor começou no PMDB jovem e o senhor foi vereador de Teresina. Eu digo, Douglas, e todos os telespectadores do Sistema do Dia, eu digo do seguinte, esse é quase meu primeiro mandato, porque o mandato passado foi um mandato que a pandemia levou praticamente ele tudo. Nós fizemos sessões online, híbridas, nós não pudemos ir à população, ir ao interior. Eu peguei do Covid fazendo as convenções lá em 20, né? Mas agradecer a Deus e a Nossa Senhora por estarmos aqui vivos, contando a história e fazendo o que eu gosto de fazer, política, né? Eu acompanho futebol pouco, não tenho jogo, não sei até jogar baralho, dominó, eu gosto de fazer política. E desde aquela época, no PMDB Jovem, eu lembro como se fosse hoje, eu fazendo um abaixo-assinado contra a Telemar aqui, pelos postos de atendimento que ela fechou. Na época, Telemar. Telemar. PMDB Jovem na rua, no sinal, mercado, praça e tal. E aí a direção do meu partido veio e disse que eu tinha que parar. Aí eu disse, bom, o partido sai, mas o povo fica, a juventude fica, né? Mas parar por quê, então, deputado? Parar porque tem os interesses que ficam contraditórios. Conflitam. Né? Agora mesmo nessa CPI que está tendo na Assembleia, que eu fui o primeiro a propor a da Equatorial, e aí é importante dar o direito de defesa, eu digo, na minha casa, a qualidade da energia, Douglas, melhorou muito, na minha casa. Mas existem vários locais com problemas seríssimos, praças esperando 5 anos para ser ligada à energia, uma praça de eventos que eu arrumei quando eu estava no Ministério do Turismo. E são tantas outras, e nessa CPI mesmo, foi o Henrique o primeiro que propôs, pegou as assinaturas uma vez, o presidente da mista época guardou, o Franzé deu a palavra que fazia, outro colega meteu uma CPI por cima, fizeram ela estar rodando aí, mas é bom de se frisar. Foi o Henrique Pires, esse que está bem aqui, o filho da dona Jane, do doutor Magno, casado com a Elizabeth Sá, pai do Pedro Henrique, da Betinha, que começou este movimento aqui. Eu gosto disso, desde a época do PMDB Jovem, lá no ano 2000, Deputado, só voltando, pegando o gancho do PMDB Jovem, você falou de movimento nas ruas. A gente tem 2013 como o movimento que começou, um movimento importante que foi um divisor de águas na política brasileira, começou com a questão do preço da passagem e várias outras pautas foram inseridas no contexto, mas o senhor foi como uma espécie de precursor desse movimento envolvendo a juventude. Naquela época o senhor já mobilizava, já levava as pessoas para a rua, os jovens, para defender pautas, né? Douglas, se existe aqui o Conselho Municipal da Juventude, foi projeto do vereador Henrique Pires. Se existe um embrião que criou a Secretaria Municipal da Juventude de Teresina, foi do Henrique Pires. Eu estava em São Paulo agora nesses 10 dias de recesso, e tem uma lei lá no centro da cidade, que a partir de meia-noite ninguém precisa
aguardar o sinal abrir para poder passar. O Henrique Pires aprovou lá atrás para Teresina um projeto desse, pensando na segurança para não ser multado. Da população. Para não ter multa, você não ficar parado no sinal. Correndo o risco de ser assaltado. Pela insegurança, né? Isso. Então, desde aquela época, a gente já tinha essa tensão com a nossa querida Teresina. Eu gosto de fazer política. Agora, o senhor acha que alguns partidos mantêm essa militância mais jovem? Aliás, quase todos os partidos, você observa, é o nome do partido jovem. Vou dar um exemplo aqui. Todos Brasil jovem. Tendência. Todos tinham tendência. Progressista é jovem, MDB jovem, PT jovem. Mas, efetivamente, quando a gente vai para a prática, são poucos aqueles partidos que a gente nota que mobilizam a juventude. Poucos que acreditam, poucos que fazem esse fomento, né? Nós estamos precisando, nós tivemos um interregno grande aqui no Piauí, e o PMDB perdeu esse, vamos dizer assim, esse charme que ele tinha nessa questão da juventude, que eu espero que volte. Mas tem que começar na base, no município, né? Eu tenho várias agora mesmo, eu falei ontem com o presidente nacional do MDB, o deputado Tebaleia Rossi, ele foi autor da PEC 45, que é da reforma da tributária. Nós trouxemos ele aqui para discutir essa reforma que é importante para o bolso do piauiense, do teresinense, e vou trazer ele aqui no evento que nós vamos fazer da filiação da jornalista Elizabeth Sá ao MDB, do presidente do sindicato dos veterinários, Dr. Gerson, e outras lideranças, para ele fortalecer esse movimento, não só do PMDB socioambiental. Nós estamos com a pauta forte com o governador, meu amigo particular, há mais de 20 anos, Helder Barbalho, o governador do Pará. O Brasil vai sediar a COP mais 30 lá em Belém. Nós vamos fomentar não o socioambiental, o animal, a juventude, a proteção do animal, né? Então, esses segmentos, nessa vinda do deputado Tebaleia Rossi, ter aproveitado, Douglas, para mandar um abraço aqui, e agradecer a Deus, a Nossa Senhora, a boa recuperação do presidente estadual do partido aqui, o senador Marcelo Castro. Conversei hoje com ele já está em casa. O deputado Júlio César Lima também se recuperando dos estentes. E a senadora Jussara Lima também teve um procedimento em São Paulo ontem, de emergência, para retirada de um apêndice, e está bem. Parecido com o do senador Marcelo Castro. É um negócio incrível, né? Foram os três ali. Os três juntos, né? Mas todos bem, graças a Deus. Mas esses movimentos partidários são interessantíssimos. O PT é inteligente demais. Essa disputa do meu amigo Franseca, meu amigo Fábio Novo, com o Vinícius, que eu almocei ontem com ele, tratando de Teresina, com eles, essa disputa deixa o PT na voga, toda a imprensa, todo mundo todo dia tem um fato novo, tem uma e coisa o que nova. É que eu acho, sinceramente, está na hora do PT apoiar um candidato do PMDB. Como nós indicamos o vice do Rafael, votamos no Lula para ter presidente, no Wellington para o Senado, estava na hora do PT apoiar o MDB. Sim, deputado. Por isso que eu defendo uma candidatura própria. Sim, pois então vamos lá. Você tocou no assunto, então vamos lá. Essa fala do senhor já foi uma fala do senador Marcelo Castro e de vários outros integrantes do MDB. O próprio deputado João Madison também já disse que seria a hora de alternar. Então, por exemplo, são várias eleições para o governo do Estado, com o MDB apoiando o PT, às vezes indicando o vice, às vezes não, indicando para o Senado, mas sempre ali apoiando e dando suporte também parlamentar na Assembleia Legislativa. O senhor acha que essa possibilidade, porque se a gente observa aí a disputa entre Fábio Novo e Franzé Silva, a disputa parece uma eleição, segundo turno de eleição. O senhor acha que essa possibilidade, se houver essa chance real? Eu acho que seria... Não, eu, em tese, mesmo contrariando aqui a vontade de outros atores desse nosso time, do time do Rafael, do time do Wellington, que defende uma candidatura única, eu defendo que cada partido, como o PMDB, PT e outros, tenham a sua candidatura, para dar opção ao povo de Teresina, tá certo? Eu penso o contrário, penso que cada um mas tem que vamos lançar... supor, eu digo uma candidatura que abrange... Eu, por exemplo, se o Temístocles Filho fosse o candidato, você estava aqui,
comentando a respeito até da gestão dele na Assembleia. Do inovador, com a TV Assembleia, com todas as outras ações, a escola lá do Fundalés, são tantas ações aqui dele. Inclusive, quando eu fui o relator do orçamento, que nós colocamos recurso para a compra de motocicletas para a Polícia Militar, a maioria para Teresina, colocamos recursos, 3 milhões para o Hospital São Marcos, colocamos para Teresina, colocamos recursos para a compra de alimentos, foi sugestão dele, foi a primeira vez que surgiu a ideia de emenda de bancada, e o presidente da comissão e relator do orçamento era o deputado Henrique Pires, e a gente já ajudando do Teresina nessa primeira etapa, e vamos fazer de novo agora. Mas do Temístocles é um homem que eu diria a base, eu acho que o governador tinha uma participação crucial nisso, junto com o senador Wellington. Nós já votamos tanto no PT, agora o PT votaria, por exemplo, com o Temístocles Filho como candidato a prefeito, que eu acho que é um sonho dele. É um sonho dele, mas ele disse que não está à disposição, que tem a função lá de vice-governador, e já, pelo menos atualmente, ele não tem essa pretensão. Ele quer, ele não vai dizer que quer, mas quer. Mas então, como o senhor falou, seria um nome que uniria a base. O nome, até o ex-presidente do PT estadual, o nosso amigo Lima, fez essa sugestão, até também, eu ouço de outros setores, seria um nome que poderia unir a base. Eu não vejo como, em outra situação, uma união desta base. Por que eu digo? Meu colega, advogado e amigo Marco Aurélio é candidato pelo PSD. Com o pai dele candidato, ele não ia ser candidato. Então claro, o PSD já estaria aqui. E só faltaria puxar o Partido dos Trabalhadores, e até a população de Teresina entenderia isso, né? Nessa reciprocidade do time do Rafael. Mas isso acha possível, senhor? Porque a argumentação, deputado, é sempre aquela, tem um governo do Estado, é o governador do PT, o governador vai abrir mão dessa possibilidade de ali trabalhar uma candidatura do partido dele chegar à prefeitura de Teresina pela primeira vez? Eu, como eu estou no MDB, até acho que o governador deveria deixar... E o senhor é pré-candidato, né? Eu defendo a candidatura própria do PMDB. Eu sempre deixo o nome até segundo plano. Tanto é que, mesmo tendo sido o primeiro que falo disso desde 2019, quando a gente renunciou à candidatura a pedido do Temístocles Filho, eu entendo que tem que ter uma candidatura própria. Meu nome está à disposição. Agora, já houve algum diálogo a esse respeito? Não, tivemos já reunião com o vice-governador, com todos os deputados estaduais, definimos isso. Marcelo Castro já deu entrevista, está falando isso, o João Matos, o Severo, todos nós. Agora, é óbvio que ninguém entra, ninguém pula de um precipício. Isso é uma coisa que tem que ser construída e tempo tem demais. Agora, eu estou falando conversa, por exemplo, com o senhor falou do Lima, o deputado Lima que apontou o nome do vice-governador, mas com o próprio governador Rafael Fonteles, com o ministro Wellington Dias, já aconteceram conversas cogitando essa possibilidade? Aí você tem que perguntar ao nosso querido presidente Marcelo Castro, isso está delegado a ele, né? Foi delegado a ele? A ele sim, como presidente, como tesoureiro nacional do MDB. Uma proposta que foi colocada aqui, onde o senhor está sentado, esteve o presidente do PT, João de Deus, ele disse, olha, vamos trabalhar para compor a base, por exemplo, levando em consideração, deputado, que em alguns municípios o MDB estiver melhor, o PT abriria mão, indicaria o vice, como em outros municípios, o PT estando melhor, o MDB abriria mão da candidatura, para que o objetivo é manter sempre a base próxima, não haver uma divisão de votos entre os partidos da base, para que a oposição pudesse se beneficiar. O deputado João Matos falou ontem, disse, o MDB não vai abrir mão das suas candidaturas nas suas cidades, onde o candidato é viável, onde o candidato já tem um histórico. Você acha possível essa troca Douglas, aí? tem hora que tem que ver, você está falando a oposição
no contexto estadual ou oposição local ali? No contexto estadual. Levado para o contexto local, né? Então, por exemplo, Progressista, União Brasil, PSDB. Eu sempre digo que de Teresina eu entendo pouco, porque eu moro aqui, eu me casei, crio aqui meus filhos, eu fui vereador, sou um deputado teresinense. Desse lugar eu entendo. Nós não podemos, eu não posso chegar em Batalha, que é minha terra, que eu digo, natural lá, onde meus avós estão enterrados, para querer entender mais da política de lá do que o prefeito Zé Luiz, o vereador Paulo Pires, a Larissa, a Cátia, Luiz, nossos amigos, Zé Filho e tal, eles entendem. Nós não podemos impor daqui, pensando daqui a alguns anos, o sacrifício dos colegas que moram ali. Então, o desenho local, é impossível você retirar uma candidatura de um companheiro que quer, inclusive, se projetar, né? Para poder fazer um entendimento do futuro da base. É difícil. Cada um tem sua opção. Eu fico pensando o seguinte, Batalha, por exemplo, e outros municípios que o senhor tem lideranças, que votaram no senhor, que estiveram ali, na frente. E aí... E tem aumentado muito. Pois é, e aí essa liderança, como o senhor disse, pode não ter ainda uma expressividade a ponto de concorrer de igual para igual com os nomes mais conhecidos do município, mas quer se projetar. Se projeta como? Lançando a candidatura. O deputado João Matos usa muito aquela expressão: time que não entra em campo perde a torcida. Com certeza. Então, esse líder vai lá e se candidata, e de repente há aí uma conversa, e chega lá, ó, vamos fazer o seguinte, desista, porque aqui as pesquisas mostram que PSD e PT, esse líder vai bater no gabinete do deputado Henrique Pires, e deputado precisa de seu apoio, recebe a candidatura, mas vieram lá. Como é que contorna isso? Aqui em Teresina eu tenho uma divisão clara, por exemplo, o vereador Zé Filho, ele vota comigo para deputado estadual, eu ajudo ele para ser vereador, assim como ajudo o Nilson Cavalcante e outros amigos, mas meu voto aqui em Teresina é do Zé. Mas ele está na base do prefeito, não com meu consentimento. Nós temos arranjo para deputado estadual e para vereador, a majoritária, assim como ele não votou no prefeito no segundo turno da eleição passada, né? Mas hoje faz parte da base, está andando com ele, mas eu não, nós não comungamos desse pensamento, né? No interior é assim, também eu vou fortalecer aqueles que me botaram ou que me mantiveram na Assembleia, eu tenho um compromisso com eles. Não posso pegar a estrutura do governador Rafael para ajudar aqueles que não votaram no Rafael, como eu não fiz na minha campanha, tá certo? Aí é um trabalho particular meu, com minhas forças, junto com meus amigos em Brasília, junto com meus amigos empresários e tal, para fomentar essas candidaturas, né? Eventualmente pode haver uma falha nesse entendimento? Pode, mas isso é da vida. Errar, humano est. Errar é humano, né? Então nós não podemos impor. Agora, Douglas, eu lembro quando eu estava na Funasa, que você aqui disse, o Elmano era o prefeito. Prefeito de Teresina. Henrique Pires pegou, botou dinheiro para ele, para a zona rural de Teresina, para ele fazer abastecimento d'água. Depois, mais à frente, a gente vai dizer exatamente os cantos onde foram. Henrique Pires estava no Ministério da cidade, secretário nacional de saneamento. Esse recurso que está rodando no Torquato Neto, naquela catástrofe que aconteceu lá, porque os empreendimentos foram construídos e esqueceram de deixar o caminho da água, por isso que faleceu uma senhora, uma mãe de família de 4 filhos, lá em 2019, nem inquérito tinha sido aberto para poder investigar. Tinha ninguém tomando conta, foi o Henrique Pires que foi lá para que tivesse um inquérito, para se investigar a morte daquela mãe de família. Essa obra está rodando aí, na época o saudoso prefeito Firmino Filho me agradeceu até porque o PMDB tinha acabado de romper, né, com ele, e eu mantive lá o parecer para que a gente pudesse, através da Secretaria de Habitação, Saneamento na época, arrumar esse recurso. Tá cheio de gente andando lá, pai da criança, de B e tal, mas a história, quando ela aparece, fica ruim, quando você não fica, pelo menos, dando o mínimo de crédito a quem lutou para que isso acontecesse. O Henrique Pires sabe buscar recursos em Brasília para ajudar Teresina e ajudar o Piauí. Você está vendo um monte de mutirão da catarata por aí que teve. Um abraço aqui ao competente médico, doutor Tiago Castro.
O Henrique Pires teve participação. O Henrique Pires arrumou 4 milhões de reais para colocar nesse mutirão. Um deputadozinho estadual, mas que com as bênçãos de Deus, Nossa Senhora, em Brasília, consegue recurso. Então, eu botei recurso também para a saúde aqui. Encaminhei agora para o governador Rafael, e sei da sensibilidade dele até, pela questão de uso próprio, que pelos recursos que vieram do deprecatório do Fundef e esses aumentos do Fundeb, que o Estado passe a fazer a consulta, o exame e fornecer óculos para os alunos da rede estadual. Que adianta você estar não só o aluno tradicional, como o aluno também de jovens e adultos. Você não enxerga, como é que você vai conseguir aprender algo? E o Rafael sente isso na pele, que ele usa óculos desde, o governador Rafael usa óculos desde muito jovem, né? Então, esse tipo de ação é esse trabalho de um deputado estadual. Eu não posso impor esta lei porque tem custo do Estado, quer dizer, tem custo do erário, mas eu posso propor. E o deputado Henrique Pires fez isso e vai beneficiar a Teresina também. Então, onde do Henrique Pires está? Seja como gestor em Brasília. Agora mesmo, Douglas, a jornalista Elizabeth Sá, sua colega, também é empresária e acadêmica de medicina hoje, ela, quando foi secretária, fez a maior obra da gestão que aí está, que foi o Parque da Criança. Tinha um empreendimento aqui para proporcionar 400 empregos diretos para a população indireto, parada há mais de 1 ano e meio. E a Secretaria de Meio Ambiente não colocava para frente uma licença para a obra começar, que é daquele atacadão, não é? Ali na Raul Lopes, sim, do lado do Parque da Criança. Como é o nome daquele? Lembra aí, né? Qual é ali na Raul Lopes, ali ao lado do Parque da Criança, ali, aquele atacadão. Atacadão, qual é o? Açaí. Então ela fez um termo de ajuste de conduta, o Açaí doou 1 milhão para a prefeitura, foi feito aquele Parque da Criança, deixou outros parques aqui em andamento, tiramos a guarda da Polícia Ambiental, que nunca tinha dado um cafezinho para a prefeitura, para estar há 20 anos ali, aumentamos o efetivo da Guarda Municipal para proteger a população da região norte. Então, onde nós estamos fazendo uma boa gestão para a população. Você estava falando de movimento estudantil, eu lembro do primeiro abaixo-assinado feito para a Avenida Amadeus Paulo, lá na zona norte de Teresina. Foi o Henrique Pires de casa em casa na época do primeiro governo do Wellington Dias. Você vê aquele Parque Brasil, eu estava em manifestação lá para que fosse feito o assentamento daquela população lá, debaixo de pedra, pau e fogo, tá certo? Você vê hoje lá na Vila Padre Cícero, perfuração de um poço na associação, do Henrique Pires lá junto. E agora mesmo, através do Dr. Magno Pires, nós vamos fazer todos os projetos de abastecimento d'água, elaborar os projetos e oferecer à prefeitura, para ver se a prefeitura autoriza que o Estado faça, né? Porque também a autonomia maior do município do município é óbvio que é do prefeito. Nós não podemos fazer nenhuma ação sem um acordo, né? Então, Douglas, isso eu falo aqui rápido, porque não só do Henrique Pires, a Elizabeth Sá, Dr. Magno, nós gostamos de fazer política, tá certo? E é por isso até que nós estamos hoje aqui, batendo esse papo. Agora para a gente fechar essa questão da política, é o seguinte, a sua esposa, a jornalista Elizabeth Sá, vai se filiar ao MDB. Vai estar aqui o presidente Baleia Rossi. Vai. Quem mais vai assinar a ficha de filiação? Não, nós vamos trazendo do Dr. Gerson Tavares, que é presidente do Sindicato dos Veterinários. Ele está nessa causa de proteção animal dentro do partido. Vou conversar com o vereador Zé Nito aqui para que ele possa assumir esse segmento. Fala nisso, o vereador Zé já entrou mais em sintonia com deputados estaduais? Rapaz, acredito que sim. Eu tenho visto. Eu só tinha reclamado que ele estava fazendo evento, não comunicar ninguém, não dizia nada. Não, mas já está, foi um equívoco, ele pediu até desculpa, o presidente, o vice-governador foi um meio termo nisso e
tudo. Eu votei no Zenito 2 vezes para vereador. Pois é. Eu já votei no Temisto, no Marco Aurélio, no Marlos, no Zenito, que é da família também. Somar todas as votações foi mais de 10 vezes. E não é só votar, não. É votar, pedir voto e se empenhar em campanha. Agora, deputado, deixa eu só... porque me veio aqui essa questão. Só falou de MDB e a gente vê aí o PT nessa situação para definir quem é um pré-candidato. O senhor sente... Porque o senhor não está colocado à discussão, mas como o senhor disse, primeiro defende uma candidatura própria do MDB. Claro. Mas o senhor não está colocado. Eu acho que o PMDB precisa, inclusive pelo que aconteceu na eleição passada. Eu vi uma declaração infeliz do meu amigo deputado Júlio Arcoverde, dizendo que o PMDB é culpado pela gestão que está aí, babá. Não existe questão de culpado. Existe o povo de Teresina queria uma pessoa com perfil do prefeito. Tanto é que ele teve a votação até que teve aqui, ganhou a eleição e depois o PMDB estava bem, se afastou completamente, buscou grupos que não tinham votado nele, trabalhado contra ele, xingado ele, esculhambado com ele, e ele foi se aliar a isso. Por exemplo, esse hospital da mulher, maternidade de Teresina, rapaz, pelo amor de Deus, pode buscar dos registros das redes sociais do deputado Henrique Pires, ele na Caixa Econômica Federal, na Secretaria de Saúde, no Corpo de Bombeiro, no Ministério da Saúde, lutando para destravar. A bancada federal arrumou o recurso, principalmente a deputada Iracema, o falecido deputado Assis de Carvalho, entre outros. Foi do governo do presidente Temer, mas se não tivesse documentação não conseguia andar, e foi esse advogado aqui. Eu não era nem vereador, nem deputado, nem gestor, advogado. 2018 lutando para que ela começasse. Quer dizer, e ajudei até a de Picos. Tinha as emendas lá, mas tinha que liberar. Não, sem documentação a Caixa não aprova. Você pode perguntar ao Marcelo Barata, pode perguntar ao Marcelo Dodiniz, lá na Caixa Econômica. Eu tenho esses registros, estão nas redes sociais, é a história. Por exemplo, essa obra do Hospital da Mulher tem carimbo, MDB, Marcelo Castro. Prefeitura agora vai gastar 100 milhões com calçamento. Eu queria que gastasse era 1 bilhão, mas resolvesse o problema da saúde antes. Porque falta pagamento para a população, faltando campanha de vacinação, faltando ambulância com equipamento de UTI. Faleceu até uma senhora há pouco que tinha que fazer uns exames, não tinha ambulância para ela poder autorizado para ir para o HU, para poder fazer, e não podia, uma senhora de 42 anos, tá certo? Então tem que investir em calçamento? Tem. Agora, a saúde clama, a saúde ela não aguarda, o calçamento ele espera um pouco, mas a saúde não. Mas aí teve essa queda abrupta aí E vai gastar 100 em calçamento? Mas já era um dinheiro que estava rubricado, segundo o prefeito, pelos empréstimos, não tinha como mudar. Tudo bem. Então aí, ok, mas tem que focar nisso. Deputado, obrigado pela participação. O espaço está sempre aberto para a gente continuar discutindo o MDB, discutindo Teresina. Deixa eu fazer um pedido aqui. A Nossa Senhora, na aparição que fez em Fátima de Portugal, pediu para que todo cristão, se possível, rezasse um terço pela paz todo dia. Você que é cristão, você está com disponibilidade, faça isso. Reze um terço até pela paz todo dia. Você leva 15 minutos, 20... Não custa nada, é rápido. Custa nada, é rápido, você vai se sentir muito melhor. Obrigado, deputado Henrique Pires.